Dentro dessa parte 5, a gente vai tratar um pouquinho mais a fundo ali a questão do planejamento patrimonial, que é um tema importante ali, que eu vou destrinchar mais a fundo aí no curso. Então vem comigo aqui nos slides para você entender do que se trata essa questão, quais são essas áreas envolvidas aqui. Bom, quando a gente fala de um planejamento financeiro, planejamento do patrimônio da pessoa, a gente tem algumas caixinhas que a gente precisa trabalhar, não só a parte de investimentos. Então a gente fala da gestão financeira, né? O que seria a gestão financeira? A gestão financeira é a gente tratar das contas da pessoa, quanto que ela recebe, quanto que ela ganha, para a gente conseguir fazer essa otimização dos aportes nos investimentos, para conseguir extrair, de fato, o melhor, né, crescimento patrimonial ao longo do tempo, né? A gente tem também a caixinha ali do planejamento dos investimentos, aí sim a gente tem a parte dos investimentos propriamente ditos, tá? A gente tem também a questão da gestão de risco. O que seria essa gestão de risco? Né? Aqui, se a pessoa está construindo o patrimônio e ela tem um planejamento feito para isso, né? Planejamento para aposentadoria, que é inclusive um dos temas ali que a gente vai ter nessa parte de planejamento patrimonial, e algo acontece eventualmente. Vamos supor que a pessoa fica inválida, né? Ou ela tem alguma doença, né? Invalidez por doença ou por acidente e tudo mais. Todo esse planejamento vai embora. Então aquela construção do patrimônio vai embora porque a máquina de gerar dinheiro falhou, acabou. Né? Então é importante a gente fazer uma gestão de risco, a gente vai ver mecanismos financeiros, inclusive, para a gente fazer uma gestão de risco, para que se algo acontecer, esse planejamento permanece, de certa forma, preservado. Tá? Inclusive no presente, a pessoa consegue viver da renda que eventualmente ela deveria estar gerando lá no futuro hoje. Né? Então com mecanismos financeiros a gente consegue resolver essa questão que eu vou apresentar para vocês. Tá? Aí a gente tem também um planejamento tributário, né, importante, principalmente no Brasil, né, a gente tem várias nuances ali da questão tributária, que são até complexas. Na parte de investimento, a gente tem várias formas de conseguir uma eficiência tributária, e aí não deixar de pagar impostos, né, criminalmente, né, de forma errada, mas seria a forma correta de você otimizar, né, essa questão tributária para pagar menos impostos, de fato. E a gente pode, por exemplo, usar a própria previdência privada, que tem uma alíquota menor, né, depois de 10 anos, numa tabela regressiva. Eu vou entrar mais em detalhes nisso para você em outras aulas, a gente vai especificar um pouco mais isso, mas existem algumas eficiências que a gente consegue trazer para o cliente. Tá? A gente tem também, como eu falei, planejamento para aposentadoria, e aqui é realmente fazer a conta. Né? Assim como eu cheguei na Marinha e vi o potencial que aquele trabalho tinha, né, de eu poder dormir em alojamento, durante muito tempo, comer a comida que a Marinha me fornecia. Então não paguei aluguel no Rio, né, que eu morava no Rio por muitos anos. Então consegui potencializar esses aportes nos meus investimentos. E isso eu coloquei numa planilha e verifiquei que em determinado tempo eu poderia pedir baixa, estaria com uma renda passiva ali que me faria uma transição de carreira ok. Né? Então esse planejamento ele é importante para a gente saber onde a gente quer ir. Né? Senão qualquer caminho serve, como está no filme da Alice. Né? E, finalmente, planejamento sucessório. Uma vez que a pessoa construiu esse patrimônio, ela tem patrimônio para deixar para os herdeiros. Né? Então é natural que a gente pense no planejamento sucessório. Não sei se você sabe, mas numa sucessão, né, os ativos entram em inventário, exceto alguns que a gente vai ver. Né? A própria Previdência, por exemplo, é um mecanismo interessante para não entrar em inventário. Os herdeiros precisam de dinheiro, de liquidez, né, de grana para pagar o inventário. Tem custos com advogado, tem custos com cartório, tem o próprio imposto, né, imposto sobre doação causa-morte, causa-morte e doação, né, ITCMD, que incidem alíquotas diferentes ainda nos estados, mas a gente tem uma projeção de que isso seja feito de forma homogênea a 8% no Brasil. Em outros países é até maior essa alíquota, tá? Então, de repente, até isso aumenta no Brasil, a gente sabe como é a questão como são os tributos no Brasil, né? Infelizmente a gente tem uma carga tributária alta e que normalmente eleva, né? Infelizmente. Então, é importante ter esse planejamento para que os herdeiros tenham esse dinheiro, porque uma vez que o patriarca, a matriarca, enfim, vier a falecer, deixar um patrimônio grande ali, os herdeiros precisam desse dinheiro para liberar o inventário, senão isso fica preso no inventário. E isso é um problema. Tá? Então, existem mecanismos financeiros também, né? Como eu falei, a própria previdência privada, ela não entra em inventário, então a gente pode reservar uma parte desse dinheiro para conseguir prover essa renda. Eventualmente, se o patrimônio não financeiro for muito alto, de forma que não se consiga alocar em previdência, por exemplo, né, para essa sucessão, né, a gente pode contratar outros produtos financeiros, como o próprio seguro de vida, para prover essa liquidez no caso da morte. Tá? Então o seguro de vida é super importante para o caso de uma sucessão, ele resolve a questão da sucessão de fato.
Então é importante a gente fazer a análise de todas essas áreas aqui dentro do planejamento financeiro para caminhar corretamente. Então, agora, vou dar uma palhinha aqui só, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, sobre a gestão financeira, tá? Então, dentro da gestão financeira, basicamente a gente tem essa questão, né, do equilíbrio das despesas, digamos. Então, tem até uma frase que, uma sequência de pequenas frases aqui que eu gosto de trazer, que é o seguinte, pessoal, da mesma forma como aconteceu comigo na Marinha, né, o resultado ele vem de uma consistência, tá? Então, se você faz algo consistente, você consegue gerar resultado. Essa consistência, ela tem que estar embasada numa disciplina, essa disciplina vem de uma motivação e a motivação vem de um sonho. Se vocês perceberem, tudo parte do sonho. Então, o sonho é que vai me gerar motivação, que vai gerar disciplina, né, para eu ter a consistência para gerar o resultado, tá? Isso ao longo, né, na construção de um patrimônio, eventualmente ao longo de vários anos, inclusive, né? Mas pensa comigo, olha, tudo parte de um sonho para gerar o resultado, mas sem planejamento o resultado difere do sonho. Então, por isso que é super importante a gente fazer um planejamento financeiro adequado para que aquele sonho que você tem, né, de viver com uma renda de tanto, de ter uma família de uma forma X ou Y, lá na frente, ter a sucessão resolvida para não ter problema depois do seu falecimento, deixar um bom legado, digamos, né? Então fazer esse planejamento é muito importante para que esse sonho se torne de fato o resultado desejado, né? Porque, mais uma vez, se você não se planeja, e mesmo tendo um sonho, o resultado ele pode diferir, provavelmente vai diferir do sonho que você teve, né? Então planejamento é importante para exatamente isso. Então primeiro ponto, planejamento, tá? Segundo ponto é o seguinte, olha, existe o Peter Drucker, né, inclusive, que é o pai da administração moderna, que ele diz algo bem interessante. Ele fala que o que é medido pode ser controlado, tá? O que significa isso, pessoal? Significa que na engenharia, eu sempre cito esse exemplo, né, o engenheiro vai projetar um sistema para encher uma caixa d'água. Ora, esse sistema, né, automático, ele tem uma bomba d'água que vai jogar essa água lá para a caixa d'água. Mas como é que a bomba sabe que ela tem que ligar ou que ela tem que desligar? Eu tenho que saber se o tanque está cheio, né, a caixa d'água está cheia ou vazia. Então a bomba liga quando a caixa está vazia e a bomba desliga quando a caixa está cheia. Então eu só consigo controlar o sistema, ou seja, controlar a dinâmica da bomba, se eu medir o nível da caixa d'água. Sem isso eu não consigo controlar o sistema. Então a medição é condição necessária, fundamental para você ter controle. Isso tanto na engenharia, né, como eu sou engenheiro, costumo dar esse exemplo, mas também na parte das finanças. Se você não mede, se você não sabe o quanto você gasta, o quanto você ganha, o quanto está sobrando, enfim, você não consegue ter controle disso. Então, se você quer controlar as finanças, comece medindo. Então, lembra, planejamento é fundamental, mas também a medição é indispensável, tá? E, finalmente, né, as perguntas surgem da observação e as respostas surgem das perguntas, tá? E o que eu quero dizer com isso? Uma vez que você fez a sua medição, uma vez que você fez o seu planejamento, fez a sua medição, você precisa observar o que você mediu. Então eu não digo nas finanças pessoais que eu tenho que gastar X% com alimentação, X% com lazer, coisa e tal. Não é isso. Na minha opinião, não existe essa regra, porque cada um vai ter a sua dinâmica, né? A sua família é diferente, tem um filho, o outro não tem, então isso muda muito. E os interesses também mudam, acho normal. Então eu não costumo colocar esses percentuais fixos, tá? O que eu gosto de trazer é, faça um bom planejamento, busque um profissional para isso, se você não tem essas habilidades, meça, mas depois que você medir, observe. É aí que está o ouro. Você vai pegar as suas contas, eu gastei tanto com alimentação, gastei tanto com, enfim, transporte e tudo mais, e aí você observa isso. Você vai observar, porque a partir da observação você vai começar a fazer perguntas. Pô, será que eu estou gastando muito nisso aqui? Será que esse aplicativo que eu estou pagando essa assinatura, ele é necessário? Eu estou usando ele ou não? E a partir dessas perguntas você vai tendo as respostas. Não preciso desse aplicativo, então eu vou deixar de assinar esse aplicativo. Estou gastando muito com alimentação, vou levar comida de casa ao invés de almoçar num restaurante perto do meu trabalho. Então, é a partir da observação que você vai resolvendo isso. Eu, pessoalmente, todo mês eu faço esse lançamento dessas despesas, observo isso mensalmente, mas observo mais apuradamente ali em torno de 6 meses, a cada 6 meses mais ou menos, para ver onde eu consigo cortar alguma coisa sem prejudicar a minha qualidade de vida. É importante isso. Não é para apertar o cinto para prejudicar a qualidade de vida, muito pelo contrário.
você tem que se esforçar para gastar menos para ter mais qualidade de vida, para você aumentar o seu patrimônio, para você conseguir aportar mais e fazer o seu sonho se tornar realidade, eventualmente até mais rápido. Então, esse controle das finanças não é para prejudicar a sua qualidade, reduzir o lazer, eu vou ter que deixar de tomar o cafezinho. Não é para isso. É para você conseguir alcançar o seu objetivo. Lembra, tudo parte de um sonho. E esse sonho vai ser um combustível. Esse sonho que eu tenho é um combustível para que eu pare a cada 6 meses, analise mais a fundo ali minhas contas, para que eu respeite as metas que eu estabeleço, enfim. Então, esse ponto é super importante você ter em mente, tá? Não é para sofrer, é para você buscar o resultado que você almeja. E aí, dentro desses conceitos, então a gente traz justamente planejamento, medição e observação. Planeje, meça e observe. Busque um profissional que te ajude nisso também. Dessa forma você vai equilibrar suas despesas. Eu vou até finalizar, né, essa quinta parte aqui da nossa aula 1 e deixar o convite para que você continue participando da aula 2, porque lá eu vou trazer mais aprofundadamente essa questão das despesas pessoais, né, que é a parte 1 ali do planejamento financeiro, trazendo inclusive a planilha que eu uso na minha vida para você poder usar na sua também para controlar suas finanças. Como é que você faz essa medição? Né? Pô, se eu fui no restaurante, eu vou anotar lá que eu comi tanto, né, gastei tanto naquele dia. Não pode ser um troço maçante. Se for maçante, você não vai fazer. Você não vai aguentar. Não vai ter a consistência que te gera o resultado. Mesmo se você tem um sonho muito forte. Porque às vezes a prática pode jogar água no chope, digamos, né? Então, é importante que o processo seja fácil, seja simples para você. Eu apresento a forma como eu faço, tá? Nos meus cursos, nas minhas palestras, mas eu não imponho nada a ninguém. Se você usa o seu caderninho e está bem assim, excelente. Eu acho que cada um tem que ter o seu método. Nada impede da gente compartilhar os métodos para ver se a gente se adequa melhor um ao outro, tá? Então, a gente se vê na próxima aula. Fica o convite lá para participar. Bom, pessoal da live aí, eu vou finalizando aqui, já terminamos a aula 1, ó, fechamos com 1 hora certinho, redondo. Fechamos a nossa primeira aula, espero que tenha sido proveitoso para você, fechamos as 5 partes ali que eu vou subir na plataforma para montar o meu curso, né, por meio dessas aulas aí que a gente vai ter. Então fica o convite para vocês, a aula 2 vai ser massa, que a gente vai lidar com essa parte de finanças pessoais mais aprofundadamente e trazendo essas aulas dentro da dinâmica do planejamento financeiro para vocês entenderem cada caixinha daquelas e como é que vocês conseguem fazer, né, esse planejamento aí junto com o profissional para que dê certo para você também, tá? Assim como deu muito certo para mim.